Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa Espírita Raios de Luz, mais uma vez. Vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe, nos ilumine mais uma vez, para que a gente possa mais uma vez absorver os seus conhecimentos, os seus ensinamentos, a sua luz. Gratidão à Casa Espírita Raios de Luz, por mais uma vez estar exercendo o meu servir aqui na Terra. O nosso tema hoje, o meu tema ia ser outro, mas aí eu resolvi mudar e deixei o tema O Homem de Bem para a próxima palestra e devido ao Setembro Amarelo, eu resolvi mudar. O nosso tema hoje é Não Desista, existem mãos segurando as suas. E aí, na hora que eu estava preparando a palestra desse fim de semana, a menina que trabalha na minha casa falou assim: "Ei, tem uma música de Padre Fábio que fala que não desista." E aí eu falei assim: "Pois eu vou acatar a ideia que mandaram para você para chegar até mim, porque a doutrina não depende de que religião a mensagem vem. O que importa não é a religião, o que importa é a mensagem, é a letra." E aí a gente vai começar um pouquinho com essa música. Tenho certeza que hoje você vai ter alguma resposta de Deus na sua vida, para você tomar alguma decisão na sua história, na sua caminhada. Quando o meu espírito veio para a Terra, eu sempre brinco com os familiares que, sabendo de todas as provações e lutas que eu passar, eu acredito que muitos de nós, né, somos assim, eles dizem: "Ei, eu não quero ir não." A gente se agarra e fica sem querer vir para a Terra. Quando a gente está aqui, a gente tem medo de partir. E quando a gente está lá, a gente tem medo de vir para cá para cumprir as nossas provações. Então, com esse tema, a gente precisa entender que nós não precisamos ser muitos estudiosos, não precisamos entender tanto assim as emoções, para a gente compreender
que nesse momento a gente está passando por um período de transição planetária. E nessa transição é normal algumas perturbações, né? Algumas angústias, dores. E por isso que a gente sente que parece que está todo mundo assim, envolto em suas emoções, envolto em suas angústias, muitas turbulências, muitas depressões, muitos suicídios, muitos diagnósticos de todos os tipos, diagnósticos de todos os nomes, que nunca se conheceu tanto diagnóstico como agora. Numa grande crise emocional em que todos estão passando nesse momento, mas que é esperado durante a transição planetária, pelo menos segundo Kardec, já era esperado. E é por isso que as pessoas vivem com essa angústia, é por isso que as pessoas vivem com tanta solidão, com tanto vazio dentro de si. Por mais que busquem os prazeres da vida terrena, essa completude, essa felicidade genuína, ela não é sentida só buscando pelo externo. Então, a maioria das notícias, que quando você liga uma TV, quando você liga a internet, o que você percebe é só notícia ruim, é só as coisas dando errado, parece que o mal está ganhando, parece que o mal está vencendo, parece que o mal impera sobre todas as outras notícias, mas está errado. Paulo, ele nos dá uma grande lição, e eu carrego muito isso na minha vida, que ele diz assim: vê tudo, mas absorve só o que é bom. Ele não está dizendo para você ser um alienado, ele não está dizendo para você achar que só tem bondade no mundo, que só tem pessoas boas no mundo, que só o bem impera. Ele não está dizendo que para você ser tão alienado assim, mas ele está dizendo que, apesar de tudo que você está vendo, absorva só aquilo que é bom para o seu coração. Porque a bondade, ela existe sim, e ela impera sempre. Só que o que as pessoas gostam de mostrar e que dá a falsa sensação de que o mal está imperando, é porque o mal, as pessoas gostam de mostrar o mal. Então ele é mais postado, ele dá mais vídeos, né, mais visualizações, as coisas que são más. E aí nós temos essa capacidade da gente ficar absorvendo tudo que é ruim. Mas a espiritualidade, ela vem dizer que todo tipo de cura está chegando. E é por isso que na USP, na Faculdade de Medicina, que tem a cadeira de Medicina e Espiritualidade, eles já estão provando coisas que a ciência está começando a questionar. O porquê de tantas dores, o porquê de tanta dor que a medicação não resolve, que a psiquiatria não resolve, que a psicologia não está resolvendo sozinhos. Por que estão se pesquisando? Porque existem dores que não pertencem a essa vida. Existem dores da alma. Existem dores que quando a gente partir, a gente vai levar. Que quando a gente veio, a gente trouxe. Então não adianta só tratar o corpo físico, não adianta só a medicação. Existem dores, né, no corpo emocional, que o remédio não vai chegar. Talvez te anestesie, para que você não sinta a dor. Mas não vai resolver o seu problema, não vai resolver a sua questão. E eu gosto muito da doutrina espírita, porque ela diz o seguinte: no Evangelho do Cristo. No Evangelho do Cristo tem a solução para todas as dores da alma. Todas as dores da alma. Então as pessoas precisam saber disso, a gente precisa divulgar isso. Por que algumas pessoas elas são tão vulneráveis? Tem gente que passa por problema, não aguenta, cai, fica lá mesmo no chão, não tem força nem para levantar a mão. Por que tem pessoas que caem, passam por problemas piores ainda, caem, vão lá para o fundo do poço, mas conseguem se reerguer, se levantar, e parecem que essas pessoas, quando se levantam, elas têm uma força ainda mais extraordinária do que quando caíram. Por que algumas pessoas desenvolvem isso e outras não? Porque essa competência que umas conseguem e outras não conseguem. De onde vem isso? E aí foi feita uma pesquisa, que Rossandro até falou numa das palestras dele, nos Estados Unidos, para tentar entender por que a depressão. Por que a depressão pega algumas pessoas, outras não? E aí foi feita uma pesquisa em que eles pesquisaram e descobriram que pessoas que não se achavam
que tinham autoestima baixa, que não se achavam bonitas, elas tinham depressão. E aí descobriram na mesma pesquisa que pessoas belíssimas, homens e mulheres lindos, tinham depressão do mesmo jeito. E aí nessa mesma pesquisa eles descobriram que pessoas pobres tinham depressão. E aí descobriram que pessoas riquíssimas também tinham depressão. Como nos Estados Unidos, que um jovem foi encontrado morto, sozinho em casa, cometeu suicídio, e na conta dele tinha 22 milhões de dólares. Então, o dinheiro também não resolve a depressão. E aí, nessa pesquisa, também foi feito que pessoas que tinham um QI altíssimo, elevadíssimo, também tinham depressão. Pessoas ignorantes, que não tinham sabedoria nenhuma, que não tinham estudo, também tinham depressão. Pessoas que moravam num lugarzinho bem simples, tinham depressão. Pessoas que moram em Paris, também têm depressão. Então, é uma doença que não depende do fator externo. Que muita gente acha que, eu acho que a minha depressão resolveria se eu tivesse isso ou aquilo. E nessa pesquisa ficou provado que não. Então, o que foi que a pesquisa falou? Que 50% estava relacionado à parte externa, e a ciência provou que os outros 50%, eles falam que pertencia a um ambiente não compartilhado. Que eles diziam assim, que tem algo genuíno dentro da pessoa, que eles não sabem de onde vem, mas que a pessoa tem ali. Isso já é um grande avanço deles falarem assim, a gente não sabe de onde vem, mas tem. Tem algo aqui que a gente não sabe de onde vem. Eu não quero falar que é de outra existência, que é de outra vida, que é uma sensação de erro, uma sensação de autoculpa, uma sensação de falta de auto-amor, uma sensação... Mas tem alguma coisa aqui dentro que está causando tudo isso. E a depressão, ela não escolhe. Não escolhe. Não escolhe idade, não escolhe sexo, não escolhe religião, não escolhe status social, não escolhe beleza, inteligência, não escolhe nada. Então, nós espíritas sabemos que existem dores que não pertencem a essa vida. Existem questões que nós passamos que não pertencem a essa aqui. Esse sentimento de culpa que muitas vezes nós trazemos dentro de nós faz com que a gente tenha essa sensação de que a gente tem que pagar alguma coisa, de que a gente não merece ser feliz, ou de que esse vazio dentro de mim pode ser de alguma saudade de outra existência, de alguma perda, de alguma dor, de algum sentimento de autoculpa que eu não consigo me perdoar, que eu errei lá atrás. E mesmo Deus me dando a oportunidade de, numa outra existência, eu recomeçar, eu mesmo, não Deus, eu fico preso lá atrás com os meus pensamentos. Isso tudo de forma subconsciente. Então, não é falta de fé também. Como muita gente fala assim, fulano, você tem depressão? Oh, meu amigo, falta de fé em Deus. Não é falta de fé. É uma falta, talvez, de um profundo conhecimento de si mesmo. Uma falta de conhecer a si, de olhar para dentro, de ver suas questões, de não se encontrar, de ficar procurando no externo por valores que não vão te fazer feliz. Essa fuga de estar o tempo inteiro para o externo e não se voltar para dentro, não se voltar para o autoconhecimento, não se voltar para si, é que está causando um grande vazio em todos. E aí você vai se perdendo no mundo, porque está faltando procurar, está faltando a busca de si mesmo. A busca do seu eu interior, a busca do que verdadeiramente eu estou fazendo aqui, por que é que eu estou aqui. A busca do meu propósito. Essa é a grande causa de tudo isso. Então, a cada dia que a gente vai escutando problemas e problemas de pessoas com depressão que chegam, e tudo isso parece que se resume a uma só coisa, falta de conhecimento de si mesmo e falta de amor a si mesmo. A maioria das pesquisas indicam, por incrível que pareça, é falta de olhar para si, é falta de cuidar de si, porque foi ensinado para a gente que olhar para si era egoísmo. Foi ensinado lá atrás que se colocar em primeiro lugar era egoísmo. E a sociedade está totalmente desajustada por um profundo
não amar a si. Então, por que algumas pessoas conseguem essa força de reagir, de superar, e outros não conseguem? E aí vem uma palavra que chama resiliência, né? Que a física diz assim, forças externas que atuam sobre um corpo, e aí ele consegue voltar ao seu estado inicial, mesmo com forças ali, aplicando sobre ele. Na prática é o contrário, assim, é a sua maneira de superar as suas coisas na vida, sua forma de reagir à vida. Resiliência é aquela velha história do copo. Você apertar ele com muita força, ele vai amassar todinho, mas tem uma força que você consegue aplicar que você não quebra ele, que você volta e ele está normal. É a resiliência daquele copo, ele aguenta até ali. E tem pessoas que, na menor força, o copo já se quebra. E tem pessoas que conseguem ter mais resiliência de suportar as dores, de suportar mais os desafios da vida. Então, é do tipo assim, quem tem muita resiliência, eu posso ficar triste, eu posso ir para o fundo do poço, mas eu sei que eu vou sair de lá. A pessoa que tem resiliência, ela fala isso. Eu vou passar por esse momento, mas eu vou superar. Então, é como se fosse assim, eu posso ser rejeitada, mas está tudo bem. Eu posso ser traída, mas está tudo bem, vai passar. Eu posso ser abandonado, eu posso ser injustiçado, eu posso ser humilhado, mas vai passar, porque a opinião do outro sobre mim não reflete o que eu sou. Será que eu fui injustiçado ou fui eu que me senti injustiçado? A partir do momento que eu não me sinto, não importa o que o outro vai fazer comigo. A partir do momento que eu sei me proteger e me defender, não importa o que o outro vai fazer comigo. Então, a resiliência na prática é o quê? A capacidade de superar os obstáculos da vida. Desenvolver em você a capacidade de você superar a sua dor a cada momento, a cada luta. Porque muita gente fica pedindo a Deus, Senhor, por favor, resolve para mim, alívio. Né? Ninguém pede a Deus força para superar, resiliência, para suportar. E a gente faz isso com os nossos filhos, a gente cria hoje uma sociedade de filhos que não sabem receber um não. E quando a gente cria filhos que não sabem receber um não, a gente está diminuindo a sua capacidade resolutiva. A gente está diminuindo a sua resiliência. A gente está criando filhos que não estão preparados para as portas da vida que vão se fechar, porque as portas se fecham. Quantas vezes as portas não se fecharam para você? E está tudo bem, não era para ser a porta. Então, que nas nossas orações a gente possa perguntar assim, Senhor, eu sei que veio essa dor para mim, mas me dê capacidade para eu resolver. Se veio é porque eu tenho que passar. Se veio do meu planejamento encarnatório que eu tinha que passar por isso, é porque ou eu escolhi ou foi imposto que eu tinha que passar. Então me dê a força e me dê a resiliência para eu mostrar que eu passo por essa prova, porque aqui é mundo de provas. Se é mundo de provas, eu já estudei essa prova. Eu vim preparado para ela. Só que quando chega aqui, a gente quer desistir. A gente acha injusto. A gente se acha vítima. E aí vem o mimimi. Coitado de mim. Pobrezinho de mim. Ó vida cruel. Tudo é errado comigo. E vem o vitimismo. O vitimismo hoje passa da conta. Coitadinhos de nós. Mas a dificuldade cria na gente fortaleza. A dificuldade cria a gente força. E eu não estou dizendo que é bom não. Porque eu também não acho bom não. Eu não sou pura, nós não somos, né? Nós não somos Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier. A gente está aqui para passar pelos problemas e reclamar mesmo. Então, antigamente, por exemplo, nós suportávamos mais os bullying nas escolas do que as crianças hoje, né? Que não suportam tanto. A resiliência está diminuída. Ou seja, às vezes, eu acho que nós estamos criando filhos com uma profunda incapacidade resolutiva dos seus problemas, sabe?
Gente que diz assim, eu não aceito meu cabelo, não aceito meu corpo, não aceito minha cor, não aceito minha condição social, não aceito a família que eu tenho, não aceito meu emprego. E não é assim. A gente sabe, pela espiritualidade, que nós nascemos na família que nós merecemos. Nós temos os pais que nós merecemos. Nós temos o trabalho que condiz com o que a gente precisa evoluir. O ciclo de amizade que a gente precisa para evoluir. As pessoas ingratas que a gente convive, a gente também atraiu porque a gente precisa para evoluir. Não existe vítima no planejamento encarnatório. E aí, existe essa profunda incapacidade das pessoas que querem felicidade o tempo inteiro, de não aceitar a vida como ela é. E aí, em outra pesquisa, falou assim, 45% das pessoas culpam o seu passado. Olha o que é a ansiedade. Ou eu vivo muito no meu passado, ou eu vivo muito no meu futuro e esqueço de viver o presente. Ansiedade é para quem está ou muito lá atrás, 45% está culpando o seu passado, pela situação que você está hoje, e fica resmungando e reclamando do seu passado o tempo inteiro. Ou você está lá no futuro, esperando um futuro que nem chegou ainda, pensando num salvador que vai aparecer na sua vida. Esperando algo extraordinário que vai acontecer. Esperando essa salvação que vai acontecer lá no futuro. E a pesquisa diz que 10% se voltam para dentro e olham para si. E eu acho que é menos que 10%. Que olham para si, olham para dentro e veem assim, o que em mim eu tenho que mudar para que essa dor pare de bater na minha porta? O que em mim eu tenho que mudar para eu deixar de atrair essas pessoas? O que em mim eu tenho que mudar para eu deixar de atrair essa situação? O que em mim eu tenho que mudar para eu deixar de me sentir injustiçada? Isso é uma virada de chave tão importante, porque quando você para de apontar para o outro e você começa a olhar para dentro e você modifica dentro, isso é autoconhecimento. Quando você muda dentro, a sua vida muda fora e nunca o contrário. Querer que Deus mude todo o externo, deixa o mundo bem bonitinho para você, para depois você pensar em mudar dentro. Nunca é nesse caminho, é sempre o inverso. A gente olhar para dentro, se essa dor está vindo, e se essa dor está vindo, e é ruim passar pela dor, eu bem sei, a gente tem que pensar assim, se eu conseguir resolver e ver e enxergar em mim o que eu preciso resolver, a dor vai embora, cessa. É feito um aluno que passa na prova, passou, não vai precisar mais da prova, não vai repetir mais a segunda série se você passou para a terceira. Então, se Deus é amor, tudo tem esse objetivo que é o amor. Tanto que as duas maiores leis, quando Jesus chegou aqui, falavam de quê? De amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, e amar ao próximo como a ti mesmo. Só que aí tem uma ordem, né? Amar a Deus em primeiro lugar. E o ti mesmo vem primeiro. Porque você só pode amar o outro quando você amar a si. Então é amar a Deus, amar a si mesmo e amar o próximo. Mas tudo configura no amor, que é a grande cura do mundo. E às vezes, a gente precisa de uma dor para bater, para acordar a gente. A gente precisa de uma dor para despertar. E nem todo mundo quer despertar. Uma vez eu explicando para uma pessoa todo o processo da espiritualidade, porque passava por determinadas coisas, e o que ela tinha que evoluir e crescer. E ela compreendeu tudo. Mas no final ela falou assim, tem como desver? Porque estava tão bom a minha vida, eu acordava, tomava café, trabalhava, dormia, aí no outro dia a mesma coisa, aí você me ensinou que eu tenho que evoluir e crescer. Aí bagunçou tudo. Eu disse, não tem como desver. Porque evoluir dói, crescer dói, olhar para dentro de si dói. Sabe quando Paulo precisou entrar no deserto? E
ele ficou lá 3 anos, ele foi meditar, ele foi desconstruir dentro dele um Saulo que já não existia mais. Desconstruir suas crenças, desconstruir suas questões, desconstruir tudo que ele tinha aprendido com a religião que ele tinha, desconstruir tudo que ele tinha aprendido com a família que ele tinha. E aí veio aquele Jesus e modificou tudo que ele pensava. E ele teve que se resguardar, ficar num deserto por 3 anos, para se reconstruir. Para de Saulo vir um novo ser, um Paulo. Muito melhor. E às vezes Deus está usando a dor, Deus está usando o problema para que você nasça uma nova pessoa. E se reconstruir para destruir o antigo ser e formar um novo ser, dói. É desconfortável. É como uma paciente falou, estava tão bom meu mundo, porque você tirou do meu confortozinho e me trouxe para o desconforto. Tem que crescer, tem que evoluir. Eu tenho que sair daqui desse planeta melhor do que o que eu cheguei. Esse é o principal propósito da minha vida. Sou eu, não é ficar julgando nem apontando o outro, não. Porque se cada um olhasse para dentro de si, o que tem que melhorar em si, evoluir e crescer, o planeta Terra já era mundo de regeneração. Não é o mundo que a gente tem que esperar mudar, não. É cada um mudar a si. E aí eu pergunto, você coloca a sua felicidade nas pessoas, nas circunstâncias da sua vida, na sua situação financeira, na sua beleza, nos seus títulos, no seu poder? Ou você se volta para dentro, para descobrir um novo mundo, um novo ser? E é isso que Deus faz. Ele vê em nós essa capacidade da gente ser feliz. Ele vê dentro da gente uma potência, um poder que nem nós sabemos que nós temos, de levantar, de se superar. E tem um exemplo que eu já usei em outras palestras e que eu gosto muito, assim, que eu imagino o amor de Deus, 1%, porque não tem como a gente imaginar Deus, né? Nem querer entender. Mas 1% do amor que Deus tem por a gente é quando a gente vê as mães nas filas dos presídios. Enquanto todo mundo julga aquele pior criminoso que está ali, a mãe dele está ali na fila, dia de domingo ali para vê-lo, porque não desiste dele. E eu imagino que Deus, Ele consiga fazer isso com a gente. Ele vê uma ruma de defeitos, mas consegue ver um pouquinho de luz onde muita gente só vê sombra. E Ele diz assim, eu não vou desistir de você. E é isso que aquelas mães passam e que Deus também, porque Ele não só vê, Ele está dentro de nós, porque Jesus disse, o reino de Deus está dentro, não está fora, não está nos templos, não está nas religiões. Quando que as pessoas vão abrir a cabeça para entender que o reino de Deus está dentro? Nós somos amados como aquelas mulheres nas filas amam os filhos. Independente dos defeitos que eles tenham, elas amam os filhos mesmo assim. E é assim que Deus nos ama. É assim que Ele vê defeitos, é assim que Ele vê sombras, e é assim que Ele nos ama de todo jeito. E eu gosto quando Haroldo Dutra, ele diz assim, o seu DNA é divino. Se existisse um teste de DNA, para saber se você é filho de Deus, pode ter certeza que ia dar positivo. Todos nós. Não tem como fugir disso. Essa paternidade você não vai duvidar nunca. Porque Ele te sonda por dentro o tempo inteiro. E aí eu gosto muito de uma frase de Davi, quando ele dizia assim, Senhor, eu sei que Tu me sondas. Quer eu esteja em pé, quer eu esteja deitado, mesmo que me faltem em mim palavras, conheces o meu pensamento. Tal ciência é tão poderosa, tão preciosa, que eu não alcanço de tão alta. Não alcanço porque não tem como entender o amor de Deus. Mas eu sei que Ele sonda a gente. Ele conhece. Ele te sonda por dentro.
Sabe aquela dor que você não conta para ninguém? Ele sabe. Ele conhece. Ele analisa. Você é a essência dele. Ele sabe sua dor. Só que ele não vai resolver para você. Ele vai colaborar, com certeza. Se você também tiver a humildade de pedir, porque às vezes a gente esquece de pedir. É o não merecimento. Às vezes a gente nem pede. Tem pessoas que não podem vivenciar alguns minutinhos de tristeza. E aí já diz que está com depressão. Feito uma pessoa que chegou para mim e falou assim: eu estou com uma depressão muito grande, porque a minha mãe morreu. Eu falei assim: isso não é depressão, né? Sua mãe morreu. É uma dor muito grande, está triste. E a gente tem que vivenciar o luto. A gente tem que vivenciar a tristeza. A gente tem que vivenciar a dor, porque a gente tem mania de fugir da dor. Fugir do que a vida manda. E tá tudo muito bem comigo. Eu sou fortuna, está tudo muito bem. Eu não preciso de ninguém. Isso é fuga. A gente tem que aprender a pedir ajuda. A gente tem que aprender a dizer quando não está bem. A gente precisa aprender a impor limites às pessoas, a saber dizer não. Até para quem a gente ama. Então, agora tem pessoas não. Tem pessoas que realmente estão vivenciando uma depressão. Que precisam serem medicadas. Sim, precisam. A taxa de hormônios está tão baixa, de serotonina, de dopamina, que precisa ser medicado, porque aquela felicidade está zero ali. Como você vai julgar alguém que está com hormônio zero? Da felicidade, da sensação do prazer. Então, tem pessoas que não podem vivenciar uma tristezinha, que está com depressão. Tem pessoas que não querem sentir a dor, que já chamam de depressão. Não, a gente precisa passar pela dor. Doeu, demorou, cicatrizou, levantou, passou. Isso não é depressão, é tristeza, é vivenciar uma tristeza. Agora, tem pessoas que realmente estão com depressão. São as dores que eu falei, intrínsecas da alma, que a gente não sabe por quê. E aí eu pergunto: você já olhou devagarinho para alguém? Já olhou para as pessoas que estão ao seu redor, da sua família, dos seus amigos, do seu trabalho? Olhar devagarinho para alguém é perceber quando a pessoa não está bem. Porque normalmente a gente não percebe, porque a gente não tem esse olhar de compaixão para com o outro, de perceber que aquela pessoa ali, ela não está bem. E a outra pergunta mais difícil ainda que eu vou fazer é: você olhou devagarinho para você mesmo? Já se olhou no espelho? Já se perguntou qual é a dor que você está escondendo? Já se perguntou por que você não tem coragem de falar para ninguém? Por que essa dificuldade e esse orgulho de dizer que não está bem e saber pedir ajuda? Porque pedir ajuda não é fácil. Nós fomos criados para ser os fortões. Para uma sociedade que está todo mundo doente e todo mundo fingindo que está forte. Então, quando a gente olha para dentro, a gente começa a... Se eu me conheço, se eu sei até onde vai, até onde eu aguento, eu imponho os meus limites para as pessoas irem até ali. Porque eu sei onde é até onde eu aguento. Eu imponho os meus limites, eu sei dizer não. Eu sei fazer pelo outro, mas desde que não me prejudique, porque eu vou ter que aprender a me colocar em primeiro lugar. Então, logo no início, quando o Chico começou a ajudar as pessoas, ele absorvia tanta energia de tanto sofrimento que ele baqueava, ele caía. Aí a Mano dizia assim: Chico, como é que você vai ajudar os outros se você cai? Se você absorve o que é de negativo do outro, você baqueia. Se você se proteger, mais pessoas você vai ajudar. Então, cuidar de si, se proteger, não é egoísmo. É você estar bem para poder você ajudar mais ainda o outro. Mais ainda mais pessoas. Então, como que você está administrando, né, a sua tristeza? Só com medicações? Só com remédio? Está fugindo da dor?
Mas isso tudo, já dizia Sócrates, pode ser revertido com o que eu venho falando desde o início da palestra, com autoconhecimento, com conhecimento de si, olhando para mim. Que dor é essa? Que sensação é essa que eu estou sentindo? É me trancar no quarto e falar, por que eu estou me sentindo injustiçada? Por que eu estou me sentindo tão humilhada nessa situação? Peraí, não é o outro, sou eu. Por que isso me atingiu? Porque eu permiti que o outro me atingisse assim. É sempre se voltar para dentro. E quando a gente medita, a gente volta, a gente começa a descobrir questões lá de trás, até mesmo da infância, em que o outro só atingiu uma ferida que você já tinha. Não criou a ferida. Ele só atinge uma ferida que você já tem. É como se você usasse uma luva na mão em que você escondesse que você tem uma ferida e você usasse uma luva e pedisse, e o outro, todo mundo que for tocar sua mão vai te ferir. Então quem convive com você, as pessoas que você mais ama, vai ferir você. Porque você não está pedindo ajuda e você está escondendo a sua ferida. Então todo mundo que pegar na mão vai lhe machucar, vai lhe ferir. Mas não foi a intenção da pessoa. Você que se sentiu machucado. Você que se sentiu ferido. Então, conhecendo esse limite, né? Então a gente sabe que a gente, estudando a si, a gente consegue ter essa resiliência maior, essa desenvoltura melhor. E a gente também tem que descobrir o poder que o Evangelho tem de tornar o mundo melhor das pessoas. Então, a cada terça-feira que você vem para aqui, porque Deus nos deu Jesus como nosso modelo e guia. E Ele também é nosso modelo e guia de felicidade. E aí eu pergunto, você está tomando esse remédio? Que é o Evangelho do Cristo? Você já leu essa bula? Todas as terças-feiras a gente tem uma leitura de bula aqui, dessa medicação chamada Jesus. Você já leu essa bula? E às vezes nós só queremos coisas materiais e esquecemos que o principal que a gente veio fazer aqui, que é o amor, que é dar e receber amor, a gente tem de graça. De graça, não tem a ver com matéria. Porque o amor é a grande cura de tudo isso. A principal função que a gente veio para aqui foi ser curado das nossas feridas, das nossas dores, das dores que a gente trouxe. Porque senão quando a gente não olha para elas, vai vida, vem vida, reencarnação, desencarnação, reencarna de novo. Mas você não renasce, mas você não renova. De que está adiantando? Cadê a renovação desse nascimento? Ou você está repetindo ciclos por 100 anos, 200 anos, 300 anos, batendo no mesmo erro, repetindo o mesmo erro. É uma reencarnação sem proveito? 300 anos no mesmo defeito, atraindo as mesmas questões, o mesmo tipo de pessoa, sem olhar para si, sem olhar o que é que eu tenho que mudar, sem parar de apontar para o outro, sem parar de culpar o outro. E você acha que Deus perdeu o controle da sua vida? Esse Deus que governa 100 bilhões de galáxias, em que todos os planetas regem na mais perfeita harmonia, e você acha que Deus perdeu o controle da sua vida? Nós perdemos o controle da nossa vida quando a gente mergulha nesse turbilhão de emoções, nesse turbilhão de sentimentos, de raiva, de mágoa, de rancor, de mimimi, de vitimismo. As curas físicas eram as curas mais fáceis para Jesus. As difíceis mesmo eram as curas da alma. Por isso que ele perguntava, o que queres que eu faça? Né? Você quer ser curado? Porque você não pode curar alguém que não quer ser curado. Por que ele perguntava o que queres que eu faça? Porque olhar para si e fazer uma modificação interna, feito aqueles verdadeiramente que eram curados, que seguiam Cristo, que abandonavam tudo que tinham e seguiam Cristo, esses eram curados. Muitos paralíticos, né, voltaram a errar, não foram curados. Foram curados o quê? Do corpo físico. Um corpo que você deixa aqui,
Então, curar uma doença no corpo físico é a coisa mais fácil do mundo. Agora, curar uma ferida da alma, curar uma dor da alma, em que você vai encarnar, desencarnar e ela vai voltar com você, essa nenhum médico do plano físico vai conseguir tirar de você. Você vai e vai voltar e vai vir com ela. Então, se a gente não modificar nosso interior, se a gente não modificar nossa luz interior, a luz da doutrina espírita com o evangelho do Cristo, fica difícil a gente estabelecer a cura e voltar para casa. E voltar para casa que eu estou falando aqui é voltar para a nossa pátria espiritual, é voltar para a nossa verdadeira casa. Então, que o Cristo, através das suas parábolas, do seu evangelho, faça o que ele fez. Faça a vocês o que ele fez com todos que ele encontrou. Uma mudança verdadeira de comportamento. Não é cura só do corpo físico, porque esse vai ficar aqui. As doenças do corpo físico é até para depurar nosso espírito também. Que você se cure no evangelho, sabendo que o segredo de sua felicidade é se conhecer e se amar. É ter Jesus como esse modelo e guia. Já dizia Kardec que, pelo simples fato de duvidar da vida futura, e Jesus dizia que o nosso reino não é daqui, mas o simples fato da gente duvidar da vida futura, o homem dirige seus pensamentos para o quê? Para a vida terrestre, para a vida atual. E aí, sem nenhuma certeza do porvir, sem nenhuma certeza do futuro, ele faz escolhas imediatistas, erradas, equivocadas, e entra em sofrimento. E tem uma passagem que eu gosto muito, que fala que Jesus vinha de Jerusalém a Jericó, e tinha um cego na beira da estrada. E aí o cego fica chamando por Jesus até que ele venha até ele. Vou apressar um pouquinho, porque a gente já está em cima. Tem muita coisa para falar. E aí o cego chega para Jesus e diz: Senhor, aí Jesus pergunta: o que queres que eu faça? Aí ele diz: Senhor, que eu veja. E aí Jesus faz com que ele veja e pede para ele seguir, segue. Como ele sempre dizia, não peques mais, né? Essa passagem é tão pequena, mas tem um ensinamento tão grande para a gente. E eu gosto tanto dela. Porque eu acho que esse seria o pedido que a gente deveria fazer se a gente encontrasse Jesus. Não é pedir facilidades nessa vida terrestre, não. É que eu veja. Que eu veja, que eu possa entender minhas dores, que eu possa entender as injustiças que chegam até mim, que eu possa entender o que é que eu preciso fazer para crescer. Que eu veja, que eu possa enxergar o papel da dor na minha vida, que eu veja todas essas injustiças, que eu veja, Senhor, o que é que Deus está querendo dizer, para que eu possa crescer, para que eu possa evoluir. Por quê? Porque poucas pessoas tinham essa dificuldade de fazer realmente a mudança. E Chico, ele dizia uma frase que era assim: a vida nem sempre segue a nossa vontade, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Então, a gente não tem o direito de desistir, porque desistir impede que o milagre aconteça na sua vida. Se você já desistiu, você nem vai ver nenhum milagre que Deus tinha preparado para você, para a sua vida. É como tem gente por aí que só em saber que está doente já morre, né? Assim, morre com diagnóstico. Não morre da doença. Então, sempre perguntam assim, como é que eu faço para ter uma fé forte? Né? É a gente não ter plano B, é ter o plano A, que é o quê? Acreditar que Deus sabe o melhor. Quando ele fechar uma porta, eu não ficar batendo, insistindo para entrar nessa porta. Eu saber que aquela porta fechada é o melhor para mim. Para quando eu bater uma porta que ela se abrir para mim e eu confiar que Deus tem o melhor para mim, então, se eu sempre acredito no plano A, que é o plano de Deus, e eu acredito que eu vou fazer o possível para conseguir aquilo, mas se eu não conseguir, faz parte do plano de Deus, Ele sabe que era o melhor para mim e está tudo bem. Não vou entrar em depressão por causa disso. É acreditar no plano A. A gente tem um plano A, que é o plano de Deus, e aí a gente faz o B, o C e o D, porque a gente não confia naquele. A gente se revolta, a gente não aceita.
E tem um provérbio que diz assim: se te mostrares frouxo no dia da batalha, a tua força será pequena. Ou seja, a gente entende aqui que para viver é preciso o quê? É preciso ter coragem, é preciso ter força, é preciso saber lutar as batalhas da vida. Então, quando você pensa, quando você vê tudo isso, aí você consegue entender que mesmo você enxergando e vendo que todas as pessoas que tentaram lá atrás e não conseguiram, isso não é para fazer com que você pare. Eu não vou fazer isso porque eu já vi tanta gente tentando e não conseguiu. Porque não era para ele, mas pode ser para você. E às vezes você diz assim: eu não vou fazer isso porque os meus antepassados, os meus pais já tentaram e não conseguiram, então isso também não é para mim. E não é para você. E pode ser para você. Talvez você seja a pessoa da sua família que vai quebrar o ciclo de coisas que estavam dando errado e você comece a superar para honrar todos os seus antepassados, para honrar todos os seus familiares, de que você vai fazer diferente e que você vai conseguir. E não se basear nos erros dos outros, no que os outros... Imagina, o povo de Moisés andou 40 anos, nunca chegou na terra prometida. Aí se a gente fosse não acreditar em Deus por causa disso, porque lá atrás alguém se equivocou, porque eles não encontraram, a gente acha que a gente também não vai encontrar. Então, se lembre, quando a dor bater à sua porta, você pode até ter motivo de desistir de sobra. Já dizia Paulo, ele dizia assim: nós somos observados o tempo inteiro por uma nuvem de testemunhas. Mas não é uma nuvem de testemunhas, por isso que eu digo que existem mãos segurando as suas. Mas não é uma nuvem de testemunhas de pessoas que vão lhe criticar porque são espíritos puros e evoluídos, não. São pessoas que sabem que você ainda é uma criança espiritual, que está tentando lhe segurar, segurando na sua mão. E batem palmas quando você acerta. E vibra quando você faz uma escolha correta. E não te julga e não te critica quando você erra. Porque os espíritos puros, eles sabem que eles não devem julgar. E eles não fazem isso. Então, olha que interessante, né? Quando a gente vê assim, quem veio antes da gente pode ter errado, pode ter fracassado na vida. A gente pensa até em desistir. Mas olha uma coisa interessante. Deus nunca vai desistir da gente. A gente até pode desistir dos projetos, dos sonhos, achar que não é capaz, falta de merecimento. Tudo é crença. Mas Deus nunca desiste da gente. Então, lembre-se que Jesus disse isso, né? Tenha de bom ânimo, seja forte e corajoso. Tenha de bom ânimo que eu venci o mundo. E aí Santo Agostinho, ele falou uma frase assim: apaixonar-se por Deus é o maior dos romances. Procurá-lo é a maior das aventuras. E encontrá-lo é a maior de todas as realizações. Então, a gente se deparar com as dificuldades mais com Deus, a gente vê que essa dificuldade é uma ponte. Você escolhe. Se quer que essa dificuldade seja um abismo em que você vai se afundar e vai ficar lá no fundo do poço se fazendo de vítima. Ou se você vai pegar essa dificuldade, essa pedra vai formar uma ponte, para que do outro lado da ponte você se torne uma pessoa melhor, um ser humano melhor. Sabendo extrair da dor as lições que você precisa para que você cresça, para que você evolua. Então, a única certeza de felicidade nessa vida é a gente deixar a nossa centelha divina aqui dentro. Tomar as rédeas da nossa vida. É assumir a própria vida. Porque você tem poder. E para finalizar, eu gostaria de passar um videozinho, que a gente passou um vídeo triste no início, e eu gostaria de colocar um vídeo que vai animar mais para a gente sair aqui mais forte. E depois eu falo só uma palavrinha. Eu errei ontem, eu errei hoje, e eu vou errar amanhã. Todos temos fracassos e decepções. Não vai ser fácil, mas quem disse que seria? Se teve dias de sol e noites nubladas, não importa. A terra gira, as pessoas mudam, tudo muda. Recomeçar quando se erra, levantar-se quando se cai. É preciso saber a hora de nascer de novo.
Hoje eu acordei e só me passou isso pela minha cabeça. Meu sonho e tudo que precisaria enfrentar para alcançar é difícil. Não é algo para um mero ser humano. Não é só querer, é dar o melhor de si a cada dia. E durante quanto tempo? A vida inteira. Eu quero isso para a minha vida e vou correr atrás. Isso já faz parte de quem eu sou. Você não precisa de respostas, você precisa de perguntas. O que eu quero, como eu quero, quando eu quero, por que eu quero. O que tem feito além de existir? O que faria se soubesse que hoje pode ser o seu último suspiro? Chega de culpar o mundo, de culpar os outros. Assuma seu papel, assuma sua responsabilidade. Quando queremos realmente, nada, nem ninguém pode nos parar. Olha, alguns vão te olhar de alto para baixo e te reprovar, outros vão ficar só a te observar. E tem aqueles que, mesmo que sejas pequeno, vão em você acreditar. E mais do que todos, Deus sabe que você não é obra do acaso, sabe que você tem potencial para brilhar, e muito. A vida é feita de momentos bons e ruins. Aceite isso, você não é o único que sofre. Você não é o único que passa dificuldade. Você não é o único que chora. Os problemas, as barreiras, as dificuldades só são ultrapassadas e derrubadas por nós mesmos. Se você não tiver fé, se você não erguer a cabeça e lutar, ninguém fará isso por você. Chega de reclamar da vida, chega de reclamar que não consegue, chega de ser negativo, chega de achar que não pode, chega de desistir. Eu sei que às vezes fica difícil, sei que às vezes demora, sei também que você já tentou, mas por que vai desistir? Você não precisa desistir, você não precisa recuar. Existe grandeza em você. E você tem que aprender a controlar as críticas de fora e as críticas de dentro. O caminho vai ser longo, eu não vou parar. Eu vou persistir, eu vou lutar, vou chegar onde eu quero, vou viver o meu sonho e ninguém vai me impedir isso. Então, meus irmãos, não desistam. Existem mãos segurando as suas. E se alguma vez vocês pensarem em algo, desistam de desistir. Boa noite.